Bom dia a todos. Então, na aula passada, nós também estamos ainda na região Nordeste, mas na aula passada nós vimos as sub-regiões da região Nordeste. E na aula passada nós falamos sobre a Zona da Mata e o Agreste. Começamos a falar sobre a sub-região, que é o Sertão e o Meio Norte. Então, reconsiderando, né, relembrando essa parte do Sertão e o Meio Norte, nós estamos falando sobre o Sertão, né, que corresponde a uma faixa de terra do interior da região Nordeste, que corta todos os estados nordestinos de norte a sul, né? Então, com a exceção do Maranhão, né, como pode ser observado no livro, é comum essa ocorrência de um longo período de estiagem, né? Então, o que se revela no aspecto seco da vegetação. Em abril e maio, porém, há um período de concentração de chuvas, quando a vegetação se torna verdejante, né? Então, mudando a fisionomia da paisagem. Então, além da aridez natural, características do semiárido, devem ser considerados os processos de desertificação produzidos pela intensa exploração de determinadas áreas, que resultam na degradação dos solos, dos recursos hídricos e da vegetação. A economia do sertão, né, que tem a sua maioria da população rural do sertão, vive da agricultura e da pecuária de subsistência. Então, a pecuária extensiva e a agricultura comercial de frutas, café, algodão, soja, milho, feijão, arroz e mandioca são as principais atividades econômicas. No interior do sertão, existem áreas situadas nos sopés da serra e zonas de transbordamento de rios, que são úmidas e florestadas. Com os solos férteis, né, principalmente isso, são os chamados brejos. Nas várzeas dos rios permanentes ou intermitentes, permanentes, né, e intermitentes são aqueles que secam numa determinada época, né, e também são aqueles que estão sempre, que são os rios, né, perenes, que são aqueles que não secam durante o ano. Então, eles há terrenos planos e encharcados, para onde são carregados. Na época da chuva, né, materiais decompostos que formam o solo uma camada mais espessa e úmida propicia a agricultura. Então, no caso da fruticultura, né, irrigada, que nós temos várias frutas sendo plantadas nessa área, né, nos últimos anos, as áreas irrigadas do sertão vêm se tornando importantes produtores agrícolas para atender aos mercados interno e externo. Destacam-se o Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. Nós temos grande produtor de frutas, área de cerrado, onde predominam a produção de café, soja e frutas. E o Polo Juazeiro, que é na Bahia, com divisa com Petrolina, no Pernambuco, onde se concentra a produção de frutas como uva e manga. Quando aliadas às modernas técnicas de irrigação, a baixa umidade do ar e as poucas chuvas do sertão ou da região, né, oferecem condições favoráveis à agricultura. Algumas empresas agrícolas têm trocado o centro-sul do país, né, pelo sertão, em razão de menor custo, né, das terras e da localização, estratégia para o escoamento da produção. O polo Juazeiro Petrolina, por exemplo, está relativamente próximos aos polos de Salvador, Recife, Fortaleza e Natal, além de contar com os aeroportos de Petrolina. Agora vamos falar sobre a transposição do Rio São Francisco. O semiárido nordestino sofre com as frequentes secas que podem ser caracterizadas pela ausência, escassez e alta variabilidade espacial e temporal das chuvas. Além disso, o recurso hídrico
caminham para a insuficiência ou apresentam níveis elevados de poluição. Ao longo das décadas, verbas governamentais foram usadas indevidamente para promover benfeitorias nas áreas e nas terras de grandes proprietários, ou simplesmente desviadas por governos corruptos, em vez de serem investidas em medidas para resolver, né, o problema, o que se dominou indústria da seca. Um grande projeto, iniciado em 2007, que prevê a transposição das águas do Rio São Francisco, que abastecem os rios intermitentes, das bacias hidrográficas do Nordeste, né, setentrional. E pelo projeto, nós podemos ver que a transposição vai garantir água para o consumo humano, as indústrias e as atividades agropecuárias. Diferentes pontos de vista sobre a questão da transposição, né, ela divide opiniões. Né? Por outro lado, alguns argumentam que ela trará desenvolvimento socioeconômico, né, para a região, viabilizar programas como o biodiesel, com plantações de dendezeiro, babaçu e mamona. Nós temos também gerando oportunidade de emprego e ampliará discursos sobre criação de unidade de conservação ao longo das margens do rio. Nós temos também, por outro lado, nós temos a quem afirme, né, que apenas uma parte do sertão nordestino será beneficiada pelas obras, que podem causar prejuízos ambientais como perda de terras férteis e ameaça à biodiversidade terrestre e aquática. Ou, ainda, problemas no regime fluvial do rio, chegando a reduzir seu volume de água. Esses problemas, eles podem gerar prejuízo para a população ribeirinha, que depende dos recursos do rio. Já o meio norte, né, que corresponde à faixa situada mais a oeste da região nordeste, abrangendo o estado do Maranhão e a maior parte do estado do Piauí. A economia no meio norte, né, na área de ocorrência de mata dos cocais, uma das atividades desenvolvidas é a coleta do coco babaçu, né, ou do palmito, além da extração de cera da carnaúba. Então, os produtos extraídos são utilizados como alimento e aproveitados para a produção de conteúdo de cosméticos, produtos de higiene e medicamentos. Agora, a maior parte da mão de obra envolvida nessa extração, né, do coco babaçu é construída por mulheres, as chamadas quebradeiras, que trabalham quase sempre em condições, né, condições de forma assim, precárias. Então é comum as quebradeiras terem de pagar para ter acesso às palmeiras, que muitas vezes estão em propriedades particulares, nas quais, em geral, também se pratica a pecuária. Então, para enfrentar essas dificuldades peculiares, né, nessas propriedades, nas quais, em geral, também se pratica a pecuária, né, as soluções encontradas por esses trabalhadores foi a organização de cooperativas. Né? Então, no meio norte, destacam-se também a criação do gado, né, a produção de algodão, arroz e, mais recentemente, o cultivo da soja. Essas culturas têm alavancado a economia dessas regiões. Então, sobretudo, por meio da utilização de equipamentos modernos, fertilizantes e mão de obra especializada. Já nas últimas décadas, nós temos visto que a expansão da cultura, né, principalmente da soja, destinada à exportação, né, aumentou ainda mais a concentração da propriedade rural e intensificou os conflitos de terra. A soja, por exemplo, produzida, né, e exportada pelo Porto de Itaqui,
em São Luís. E cada capital do Maranhão, o principal a cidade do Meio Norte, onde se concentram as atividades de comércio e serviços pelo porto, atraídos, né, do Itaqui, também são exportados minérios extraídos da Serra do Carajás, no Pará, que chegam pela ferrovia Carajás-Itaqui. Então, para que a gente possa finalizar aí, né, é importante, principalmente porque, voltando a falar sobre as quebradeiras de babaçu, né, do coco babaçu e do leite do babaçu livre. Então, o trabalho das quebradeiras de coco babaçu, além de gerar renda para as famílias, é uma forma de proteção e vegetação original das áreas onde se realiza a extração dessa matéria-prima. Então, devido à importância econômica e social desse trabalho, foi criado, então, na década de 90, o movimento interestadual das quebradeiras do babaçu, né, cuja missão é exatamente o resgate da identidade cultural das mulheres envolvidas. Então, bem como, né, a orientação dessas trabalhadoras da busca de seus direitos. Então, uma das reivindicações das mulheres quebradeiras do coco babaçu é o cumprimento da lei do babaçu livre, que proíbe a derrubada dos babaçus, né, em 6 estados: Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso, com exceção de áreas destinadas a obras de utilidade pública, ou quando as derrubadas visarem ao aumento da reprodução da palmeira ou acesso mais fácil às áreas de coleta. A lei também prevê o livre acesso das quebradeiras dos babaçus, né? Mesmo aqueles que estiverem em propriedade privada. Então é importante, tem uma região no Nordeste que ela é muito conhecida, né? Que é a multiplicação das feiras agroecológicas da região do Cariri. Né? A região do Cariri, muitas das doações vão para essa região que precisa muito de apoio, né? Então essa região do Cariri, que é localizada no sertão cearense, é uma das áreas do Nordeste que se destacam pela agricultura orgânica. Então, mas além de cultivar, os agricultores locais têm buscado fortalecer o comércio de seus produtos, que é uma iniciativa que tem levado à multiplicação de feiras agropecuárias. Então, por meio de projetos, a Flor do Piqui ajuda a consolidar feiras orgânicas em Abaiara, Brejo Santo e Potengi. Né? Então, todas semanais. Agora, no entanto, realiza pontualmente eventos com a venda direta dos agricultores. Então, todos esses produtores passam por captação sobre a comercialização, né, manuseio dos alimentos e produção sem utilização de químicas. Agora, eles também recebem as barracas e contam com divulgação em rádio, TV e carro de som. Agora, um dos problemas, né, da assistência técnica, por exemplo, é trabalhar na produção da porteira para dentro. Então, como a gente trabalha da porteira para fora? Como ele produz e comercializa? Né? Então, agora, ele assume 2 papéis, de agricultor e comerciante. Né? Então, isso aumenta a autoestima. O agricultor se sente mais seguro, sabe o que vai produzir e conhece o mercado. Então, sabe também qual é a demanda que vai encontrar. Então, turma, obrigado. Tá? Até a próxima aula, se Deus quiser.